Olha, se a sua empresa ou a empresa onde você trabalha não tiver um equipamento desse, infelizmente, ela pode ir à falência. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Robson Costa aqui. Vamos lá bater um papo especial sobre a importância de um servidor em uma empresa. Isso mesmo, estamos falando de um servidor. Ah, professor, o servidor é só mais uma máquina dentro de uma empresa. Gente, não é só mais uma máquina. Fica com a gente até o final desse vídeo e eu vou falar para você a importância tão grande de um servidor dentro de uma empresa, que a ausência dele pode fazer uma empresa ir à falência. E falando em falência, falando nisso, falando em oportunidade de emprego, falando em infraestrutura de rede, infraestrutura de servidores, eu não poderia deixar de falar desse assunto sem fazer um convite para você. Isso mesmo, nos dias 1, 2, 3 e 4 de fevereiro, a gente vai fazer uma super aula, vamos trazer uma super maratona, não vai ser nem uma, nem duas, nem três. Vão ser 4 aulas ao vivo e gratuito, onde a gente vai falar sobre isso, sobre as oportunidades que você tem, que você pode ter no mundo corporativo. Você que é TI, você que só faz formatação, que só faz manutenção de computadores, essa jornada é para você, para que você passe a atender as empresas, para que você passe a não somente entender quais são os serviços que elas precisam, mas também entregar esses serviços, e eu te garanto, você vai sair dessa jornada muito mais preparado, com muito mais oportunidade de colocar dinheiro no seu bolso, sendo você um profissional autônomo ou sendo você um funcionário de uma empresa, ou quem sabe um futuro funcionário de uma empresa. Então se inscreve aí, vou deixar o link aí para você se inscrever aqui embaixo. Vai lá, se inscreve, vou esperar você se inscrever. 2 horas depois. E aí, já se inscreveu? Gente, não deixa de se inscrever, porque esse evento é para você, um evento online, gratuito, exclusivo, para que vocês possam aprender tudo sobre infraestrutura de redes e servidores, segurança da informação. Você quer saber sobre segurança da informação, como se proteger e principalmente como proteger a sua empresa ou a empresa ao qual você trabalha? Então se inscreve aí, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse evento. Muito bem, pessoal, vamos então falar de servidores, vamos falar da importância do servidor em uma empresa. Você acredita que tem gente que até hoje acha que o servidor é só uma máquina que está lá, que serve para o pessoal imprimir nela, que chega lá, que coloca os arquivos. E não é. O servidor tem tal importância dentro de uma empresa que muitas empresas, nessa crise que a gente passou, tiveram que pensar fora da caixinha, tiveram que olhar para suas operações e perceber que muitas coisas eram feitas de maneira manual, e a gente sabe que o manual tem um custo maior do que o automatizado. Tá? Você tem empresas que muitas vezes fazem fechamento de caixa manualmente, fazem vendas manualmente, não utilizam um sistema e, consequentemente, não conseguem nem vender na internet, onde está a maior parte do público hoje em dia. E essas empresas, literalmente, muitas delas fecharam as portas agora, nessa crise que a gente passou, porque elas não estavam adaptadas a um mundo mais moderno, a um mundo conectado com máquinas, como, por exemplo, um servidor, para poder fazer todo esse gerenciamento do estoque, das vendas, dos funcionários, de tudo isso. Tá? Então, são tamanhas as necessidades que uma empresa tem para poder ter a necessidade de ter um servidor de fato, tá? E os benefícios que ela vai ter também. Mas a gente vai estar trazendo aqui para vocês somente 5 para que vocês possam entender. Eu poderia passar o dia inteiro aqui falando de todos os benefícios que um servidor traz para uma empresa, mas a gente citou, vamos citar 5 aqui rapidinho, só para que vocês possam entender. Número 1, número de máquinas, tá? Quando você tem um pátio muito grande, quando a gente fala de pátio de máquinas, é uma quantidade de máquinas dentro de uma empresa. Você tem que entender que a partir de 2, 3 máquinas já há uma necessidade de você ter um servidor para poder fazer o gerenciamento dessas máquinas. Afinal de contas, a função dessas máquinas em uma empresa não vai ser só digitar texto. Dificilmente vai ser digitar texto, a não ser que você trabalhe em uma empresa que faça edição de jornal, de revista. A função específica final não vai ser digitar texto, não vai ser acessar a internet. A função vai ser vender produtos, vai ser vender serviços. E para isso, vocês, a sua empresa, a empresa que você trabalha, que você presta serviço, vai precisar de um sistema, e esse sistema não vai poder rodar em uma máquina comum. Ela vai precisar de uma máquina que vai servir as outras. Daí vem o nome servidor. Então serve para que você possa ter a centralização de um serviço, de um produto dentro de uma empresa, e as outras máquinas possam encontrar nela a forma de poder acessar um determinado produto ou serviço, principalmente com segurança. Vantagem número 2, quantidade de itens. Tá? Quando a gente fala de quantidade de itens, a gente está falando da potência também das máquinas. Porque você não precisa ter muitas máquinas potentes dentro de uma empresa, com aplicações separadas ali, separadamente uma aplicação da outra. Você precisa somente ter uma única máquina potente, e assim, consequentemente, você consegue até economizar na compra de outras máquinas. Por quê?
Quando você tem uma aplicação central rodando em um servidor, você precisa que esse servidor tenha uma alta capacidade de processamento, tenha uma grande quantidade de memória e tenha uma alta disponibilidade. Para isso, você não precisa investir rios de dinheiro em várias máquinas diferentes. Com um grau elevado de potência, você só vai investir alto em uma máquina e um servidor que vai acabar abastecendo as outras. Dessa maneira, você acaba economizando não apenas o dinheiro do investimento, tá, no seu pátio de máquinas, no seu servidor, nas máquinas clientes, que a gente chama, nas máquinas clientes, mas você acaba economizando energia, porque quando você também compra várias máquinas potentes, você acaba tendo um consumo elevado de energia também no seu pátio de máquinas. Então você centraliza todo o processamento em uma máquina e coloca máquinas menos potentes para poder acessar aquela máquina mais potente que vai servir como servidor. E não é uma máquina qualquer, tem que ser uma máquina que foi projetada para ser um servidor. Terceiro motivo, funcionários em home office. Gente, a gente viu muito isso nessa crise que a gente passou. Não gosto nem de falar o nome, porque normalmente o YouTube não gosta que a gente fale essa palavra aqui, tá? Então, isso só foi possível mandar pegar o funcionário, né? Ele pegar o notebook lá que ele trabalha e ir para casa, porque você tinha servidores que estavam servindo ele de casa. Ou seja, um serviço que estava funcionando remotamente ou em nuvem através de uma máquina chamada, isso mesmo, servidor. Só foi possível porque o servidor estava lá trabalhando por esse funcionário lá na empresa enquanto ele estava trabalhando para a empresa de casa, tá? Muitas vezes atendendo um cliente, fazendo uma venda, fazendo verificação de estoque, cadastrando produtos, tá? Fazendo a contabilidade da empresa, tudo isso no conforto da casa dele, na segurança da casa dele, tudo isso devido à existência de uma máquina chamada servidor. Sem o servidor, teve muita empresa que ficou de fato sem trabalhar, sem funcionar. Aí os patrões correram atrás das equipes de TI para poder fazer a implantação de servidor, fazer a configuração de todo o sistema para que os funcionários de fato pudessem ir para o home office. E assim, consequentemente, a empresa continuasse faturando, existindo, tá? Então, realmente, sem um servidor, muitas empresas teriam fechado, teriam deixado de existir. Quarto motivo, segurança. Isso mesmo, o servidor tem N sistemas diferentes, eu não vou citar nem números aqui porque depende da aplicação, tá, de segurança, para proporcionar não só para as pessoas que estão na rede onde ele está, mas para a aplicação ao qual ele está rodando, para o serviço ao qual ele está rodando, proteções de segurança que uma máquina comum não vai ter, que o sistema de uma máquina comum não vai ter. E a gente não está falando só sobre o sistema também, tá? Aqui volta aquele ganchinho que eu falei lá atrás, sobre qualquer máquina ser um servidor. Não pode, gente, não pode qualquer máquina ser um servidor, tem que ser uma máquina certificada para ser um servidor. E normalmente, não fazendo propaganda, mas já fazendo, normalmente são máquinas muito poderosas, como servidores da Dell, servidores da Lenovo, servidores da Cisco, servidores da HP e outras marcas famosas que a gente tem aí no mercado, que tem máquinas específicas para serem servidor, que tem engenharias específicas para torná-las servidor, tá? Ou seja, não é só o sistema, o hardware também tem que ser preparado, tem que ser um hardware de ponta, tem que ser um hardware que aguente toda essa pressão, que está ligada, por exemplo, 24 horas por dia. Você não tem um servidor que desligue ao final de um expediente, não, ele vai continuar ligado, porque eventualmente ele vai continuar realizando várias tarefas, muitas vezes até abastecendo sistemas em nuvem, tá? E muitas vezes até fazendo algumas funções que você poderia colocar um funcionário para fazer, e a empresa vai economizar, deixando o servidor realizando essas funções em horários de preferência, dá para configurar isso, tá? Em horários em que ninguém está lá, que é exatamente para não ocupar memória e processamento no horário de pico da empresa, por exemplo. E falando exatamente sobre isso, vamos falar da quinta e última vantagem, que é o tempo de atividade. Isso mesmo. Quantas vezes você já precisou do trabalho, por exemplo, que estava no computador de um colega e o colega não estava na empresa? Tendo o servidor, você consegue centralizar tudo ali. Você consegue, inclusive, mandar esse trabalho para uma pasta compartilhada, para um serviço compartilhado, para que seu colega possa acessar lá onde ele estiver, ou você estando na sua casa, ele na casa dele, ou enfim, N possibilidades diferentes. Não só uma pasta, não só um arquivo, mas N possibilidades diferentes de acesso ao sistema. Claro, tudo isso pode ser gerenciável e deve ser por um profissional de TI qualificado que vai estar lá fazendo esse gerenciamento. Por isso que é importante a gente falar, a gente salientar, que não é só a instalação de um servidor, não é só a manutenção, você precisa de todo um acompanhamento técnico profissional que um profissional de TI faz para uma empresa, para que ela possa usufruir do máximo do seu servidor e acabar tendo também a disponibilidade de todos esses serviços, porque ali ao longo do dia o profissional de TI precisa fazer alguns ajustes, precisa fazer algumas aplicações, precisa fazer alguns acessos para garantir, por exemplo, a entregabilidade, a confiabilidade, a segurança desses dados em tempo real. E automaticamente uma empresa que tem um servidor, ela vai precisar também de um profissional de TI para poder fazer todo esse trabalho. Seja um profissional próprio, tá, contratado CLT para essa empresa, ou um profissional terceirizado
que vai acabar prestando esse serviço de consultoria, manutenção e também de acompanhamento. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu poderia passar o resto do dia falando de servidores, que inclusive é um assunto muito bacana, é um assunto muito legal. Vamos trazer mais um vídeo de servidores aqui para vocês depois, falando dos tipos, quais são os serviços, os tipos de serviço que pode ter em um servidor. É um assunto legal. Você já parou para pensar que nesse momento ao qual você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, no conforto da sua casa, onde você estiver, você está utilizando um servidor do Google, por exemplo, onde o YouTube está hospedado, onde esse vídeo está hospedado, onde a gente está transmitindo para você e você está podendo assistir esse vídeo. Então, existem vários tipos de servidores diferentes que a gente acaba utilizando no dia a dia e às vezes você nem sabe, tá? Existe um mercado muito grande de TI e esse mercado é carente de profissionais nessa área, na área de servidores. Então, se você tem interesse em aprender sobre esse assunto, fica ligado no nosso canal, não deixe de deixar o like, não deixe de seguir o professor Robson Costa nas redes sociais, também no Instagram, sim. E estamos lá no Instagram também, a gente está sempre postando vídeo legal lá também, conteúdo legal lá também, e vai ser um prazer ter você lá com a gente também, tá? Então, gente, fica ligado no canal que em breve tem mais conteúdo também sobre servidor e outras coisas também, tá bom? Forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo.